Ele foi um dos homens mais poderosos da Judéia no século I. Ocupou o cargo mais alto da posição religiosa judaica por quase 2 décadas, um feito raro para a época. Ele foi o arquiteto do julgamento que mudou o curso da história humana. Mas enquanto Jesus de Nazaré é adorado por bilhões, o nome de José ben Caifás é lembrado com desprezo e esquecimento. Hoje, vamos mergulhar na história do homem que ocupou o lugar de sumo sacerdote durante o ministério de Cristo. Quem foi Caifás? Como ele chegou ao poder? E, mais importante, como foi o seu fim? Este é um registro sobre a ascensão e a queda de um dos personagens mais sombrios das Escrituras. Para entender Caifás, precisamos entender o cenário político. A Judéia estava sob ocupação romana. O sumo sacerdote não era mais alguém escolhido apenas por linhagem divina, mas alguém aprovado pelo governador romano. Era uma carga política. Caifás, cujo nome original era José, assumiu o cargo em 18 DC, nomeado pelo prefeito Valério Grato. Ele era o gênero de Anás, o ex-sacerdote de Sumô, que ainda detinha um enorme poder nos bastidores. A Bíblia nos diz em João 11:50 que Caifás foi quem profetizou, sem saber, a necessidade da morte de Jesus, dizendo: "É necessário que um homem morra pelo povo." Caifás era um pragmático. Ele acreditava que, para evitar um massacre romano contra Jerusalém, a estabilidade deveria ser mantida a qualquer custo. Para ele, Jesus era apenas um perigo variável que poderia atrair a ira de Roma. Ele não viu o Messias. Ele viu uma ameaça à ordem política. No momento em que Jesus é levado diante de Caifás, vemos as partes de 2 mundos: o reino de Deus versus o reino da política humana. Caifás rasgou suas vestes ao ouvir Jesus assumir ser o Filho de Deus. Na lei mosaica, rasgar as vestes era um ato de luto ou indignação religiosa, mas, ironicamente, ao fazer isso, Caifás estava violando a lei que ele mesmo jurou proteger. Depois da crucificação, a Bíblia retira o foco de Caifás. Mas a história não termina ali. O que aconteceu com o homem que tem inveja do Cordeiro de Deus para a cruz? Em 36 DC, o protetor de Caifás, o governador Pôncio Pilatos, foi convocado a Roma para responder por sua brutalidade contra os samaritanos. Com a queda de Pilatos, a base de apoio de Caifás ruiu. Vitélio, o legado romano da Síria, decidiu remover Caifás da carga de sumô sacerdote. Depois de 18 anos no poder, o período mais longo de qualquer sumo sacerdote do século I, Caifás foi deposto. E depois disso, silêncio. As fontes históricas, como o historiador Flávio Josefo, param de mencionar Caifás após sua deposição. Não sabemos onde ele viveu, como morreu, ou se ele se arrependeu. Ele simplesmente desapareceu da crônica histórica. Há uma descoberta fascinante, no entanto. Em 1990, durante escavações ao sul de Jerusalém, os operários encontraram um ossuário, uma caixa de ossos, ricamente decorada, com a inscrição José, filho de Caifás. Muitos arqueólogos acreditam que aqueles eram os restos mortais do próprio sumo sacerdote. Imagine uma ironia. Os ossos do homem que tentaram destruir o Messias foram desenterrados séculos depois, transformando-se apenas em um objeto de estudo para a arqueologia, enquanto a influência de que ele condenou continuar a transformar o mundo. O fim de Caifás é um convite à reflexão. Ele tinha autoridade, legitimidade religiosa e poder político. Ele tinha tudo o que o mundo valorizava. No entanto, por causa da sua ambição e medo de perder o seu posto, ele escolheu o lado errado da história. A queda de Caifás nos ensina que posições humanas, por mais elevadas que sejam, são temporárias. O sistema que ele defendeu, o templo, o sinédrio, o poder político, desmoronou apenas algumas décadas depois, quando os romanos destruíram Jerusalém em 70 DC. Caifás buscou preservar sua vida e seu status, mas no processo perdeu o que era eterno. O fim de sua carreira política foi o esquecimento.
enquanto a mensagem de Jesus, que ele tentou silenciar naquela noite fria em Jerusalém, continua viva. E você? O que pensa sobre o papel de Caifás? Ele foi apenas um vilão ou um homem acuado pelas situações? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de conteúdos que são de fé e história, não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!